gente como nós estejamos aqui nessa manhã reunidos, assimilando. Primeira coisa pela qual eu agradeço quando oro, pela manhã, pela consciência. Saber que ter consciência da existência de Deus é uma obra do Espírito de Deus. Ter a consciência de que Deus existe é uma obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia descreve os homens como servos mortos. Em suas ofensas e seus pecados, obrigado. Insensíveis, alienados. Sabe o que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que está indiferente a algo, alheio a algo. Alheio, está longe, está distante. E foi isso que o pecado fez com o ser humano. O ser humano ficou alienado de Deus, alheio de Deus, longe de Deus, afastado de Deus. E os seus problemas, os nossos problemas, eles não são fruto do acaso. As nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, as nossas doenças. Deus fez o homem perfeito, irmão. Colocou o homem no lugar perfeito. A Bíblia diz que Deus ia fazendo as coisas e ia declarando, e viu Deus que era bom. Esse viu Deus que era bom quer dizer, está funcionando, está atendendo o seu propósito. Quando ele fez o homem, terminou sua criação, ele diz, e tudo era muito bom. E depois que o homem caiu, se rebelou contra o Senhor, tudo ficou muito ruim. Tudo foi destroçado, destruído pelo pecado. E às vezes nós vamos conquistando algumas coisas, evoluindo na vida, desfrutando de algumas coisas que são legítimas, são boas, mas são migalhas. Migalhas. Nós temos nos contentado com as migalhas que têm caído da mesa da graça, quando tem uma mesa posta. Quando existe acesso por meio de Cristo Jesus ao Deus Criador de todas as coisas. Quando há reconciliação. Os problemas desse mundo inteiro e os seus problemas é porque os homens estão afastados de Deus, mas existe reconciliação por meio de Cristo. E ele fez isso no Santo Evangelho. Irmãos, é um milagre. É um milagre. É um milagre. Amém? Gálatas capítulo 6. Está perto de encerrar essa carta. Que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações por meio do Evangelho. Esses últimos meses, essas últimas semanas, Deus tem nos dado a oportunidade de ter contato com os elementos mais essenciais do Evangelho. Salvação pela graça mediante a fé, não por obras. Única e exclusivamente por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus naquela cruz. Isso que me quebra, irmão. Isso é que me quebra. Deus fez em Cristo Jesus o que nenhum homem poderia fazer. A gente tem visto isso desde o início dessa carta. Não pela observância da lei, não por sermos perfeitos. Nós temos a grande crise no meio religioso, de modo geral, a grande crise da moralidade. Em todo tempo, pressionados com a ideia de sermos perfeitos, de termos de fazer alguma coisa para agradar a divindade, ou ao menos para agradar os outros, para nos sentirmos bem com o nosso comportamento, para olhar no nosso espelho e aprovarmos a nós mesmos como se nós devêssemos algo a nós mesmos. E o Evangelho vem com uma rocha enorme e destrói
toda essa ideia de que nós precisamos, de que nós devemos fazer alguma coisa para agradar a divindade. Primeiro, apontando para o fato de que nós não temos essa condição. Ninguém tem, irmão. Ninguém tem. Mas segundo, nos dando a esperança quando aponta para o Cristo que fez, para o Cristo que cumpriu toda a lei de Deus no meu e no seu lugar. E de maneira muito natural espera um retorno disso. Existe uma expectativa que nós vimos na semana passada aqui, de que aqueles que nasceram não pela obediência, nasceram de novo não pela obediência da lei, mas pelo Espírito, frutifiquem pelo Espírito, deem os frutos do Espírito, se comportem de acordo com o Espírito que os ressuscitou dentre os mortos, transformou seus corações, mudou seu homem interior, de um defunto para ser vivente novamente, que a gente viu na semana passada. Há uma necessidade de nós correspondermos de maneira adequada ao Deus que nos salvou por essa tão grande salvação, vivermos de acordo com a vontade desse Deus. Pelo Espírito que agora habita em nós, darmos frutos dignos da nossa vocação, daquilo que nós fomos chamados para ser. E Paulo, no capítulo 5, lista aquilo que nós conhecemos como obras da carne e fruto do Espírito. Está lá. Agora, o que ele vai fazer no capítulo 6, Wesley? Ele vai mostrar como nós aplicamos na prática essa dinâmica entre obras da carne e fruto do Espírito no meio da comunidade da fé. Sobre isso que eu queria falar hoje. É verdade, nós já vimos pelo texto da semana passada que é possível até mesmo um cristão, pela guerra interior, carne e espírito, ratear de vez em quando, né? Nós não somos perfeitos. Nós vamos vacilar muito. Nós vamos errar, nós vamos pecar. Hora ou outra me assumo, e hoje, mais uma vez, o maior pecador dessa igreja está escrito em João, 1 de João, que é aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Então nós somos pecadores, eu sou pecador, você é pecadora. Mas pelo Espírito de Deus existe algo que pode se sobrepor à obra da carne, que é o fruto do Espírito, e isso está aqui, irmão, está aqui no nosso meio. Ora você vê carne, ora você vê Espírito, e nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento, nesse processo enquanto nós estamos nos tornando mais parecidos com o perfeito, com Cristo Jesus, nós vamos sendo beneficiados pelo fruto do Espírito e também vamos sendo prejudicados pelas obras da carne que hora ou outra aparecem no meio de nós. E se isso não for bem administrado, vai causar uma grande confusão. Porque num contexto legalista, quem frutifica do Espírito se acha o cara. E no mesmo contexto legalista, quem de vez em quando rateia, dá mole, ou até mesmo anda na carne, se acha a pior pessoa do mundo. E eu tenho uma notícia importante para nós aqui. Quem vacila e de vez em quando dá lugar para a carne não é a pior pessoa do mundo. E quem frutifica no Espírito também não é a melhor pessoa do mundo. E quando nós entendemos que é possível que eu erre e você acerte, que eu acerte e você erre, nós vamos andar em harmonia aqui no meio dessa comunidade de fé. E ao invés daquele que acertou apontar quem errou, ele vai apoiar aquele que de vez em quando vacila. E ao invés daquele que errou se sentir a pior pessoa do mundo e às vezes, se colocar num estado, numa condição de recluso, vai entender que aqui no meio da comunidade da fé tem restauração. Tem oportunidade de se levantar do estado de pecaminosidade e seguir em frente, porque nossa caminhada é muito longa, nós vamos juntos até o fim. É isso que Paulo fala no capítulo 6, eu queria ler com vocês do versículo 1 até o versículo 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem. Em outra versão está escrito, corrijam essa pessoa como espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros
e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sabendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. E não, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da igreja. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que sua palavra fale aos nossos corações poderosamente esta manhã. Que nós tenhamos a certeza, Senhor, de que o Senhor nos falou por meio da ação do seu Santo Espírito. Nós desejamos voltar para os nossos lares, ó Deus, mudados, transformados, mas parecidos com seu Filho, Senhor. Que eu, neste momento, seja único e exclusivamente um instrumento em suas poderosas mãos, a fim de que os meus irmãos que estão diante de mim saiam daqui, ó Deus, alimentados, edificados, transformados, mudados, abençoados pelo poder da Santa Palavra. Salvo o perdido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá no versículo 13, ou desde o versículo 13 do capítulo 5, Paulo pega toda a ideia de salvação pela graça mediante a fé e mostra como ela se aplica na prática. É válido repetir o que eu disse na semana passada aqui. Muita gente tem dificuldade com as doutrinas da graça porque não entende que ser salvo pela graça, sem méritos, não por obras, não quer dizer que você deva viver na inércia do pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E por um acaso, ontem eu vi dessas tirinhas, né, de Instagram, uma frase extraordinária, que diz que Deus não precisa das nossas obras, mas o próximo precisa. As pessoas que estão ao nosso redor, o ambiente onde nós estamos inseridos. As nossas obras têm uma utilidade muito grande, e eu falei muito sobre isso na semana passada. Mas duas coisas que eu gostaria de ressaltar aqui, ainda dentro de uma introdução, é que Paulo está falando isso para aquelas comunidades de fé que estavam ali situadas na província da Galácia. E ele sabia que todo contexto legalista promove divisão na igreja. Um contexto onde as pessoas são reconhecidas pelo que fazem, pelas suas ações, pelos seus dons, por aquilo que operam, é terrível para a unidade da igreja. Por quê? Porque sempre haverá uma lista, como a lista que Paulo colocou diante de nós. O que se deve fazer, fruto do Espírito, e o que não se deve fazer, obra da carne. E quando nós olhamos para essas listas que estão colocadas diante de nós, e eu começo a acertar naquilo que fui chamado para fazer, eu começo a olhar para o outro que está errando e me sinto superior a ele. Eu começo a olhar para aquele que não faz o que eu faço e me sinto superior a ele. Eu começo, a partir daquilo que consigo executar pelo Espírito de Deus, me achar superior a ele. Então Paulo mostra, dentro dessa última sessão do capítulo 5, que esses problemas já estavam acontecendo lá. Primeiro versículo é o 15. Depois que ele diz que nós não devemos usar a liberdade para dar ocasião à carne, ele diz assim, ó, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Então tinha mordida mútua lá. O pessoal estava quebrando pau. Eram igrejas, comunidades de fé locais, né? Que por causa do legalismo, ou seja, eu faço para ser aceito, estavam brigando entre si porque quem faz se acha melhor do que aquele que não faz. Então estavam se devorando.
Tinham grupos de WhatsApp paralelos onde meia dúzia se juntava para falar mal da outra meia dúzia. Pau quebrando, aquela coisa horrível de bastidor de igreja. E Paulo está falando, vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, vocês estão se destruindo. Depois ele explica como funciona essa dinâmica de guerra, espírito e carne. Nós vimos as obras da carne, o fruto do espírito. Mas olha como ele termina essa sessão, versículo 26. Não nos deixemos possuir por vanglória. Em outra versão aparece soberba, arrogância, altivez. E quem é o altivo no contexto legalista, senão aquele que consegue cumprir o que foi pedido? Então o altivo, o soberbo, aquele que se vangloria, é aquele que diz assim, eu estou cheio de fruto do Espírito, mas olha como esse publicano é carnal. A dinâmica é a comparação, sempre a comparação entre o fariseu e o publicano. Senhor, eu dou meus dízimos, eu oro 3 vezes ao dia. Todo mundo conhece as minhas boas obras aqui na comunidade. Mas esse aqui, isso aí nem vem nos cultos. E quando vem, fica no celular. Isso aí está perdido. Então, vanglória é isso. Soberba, arrogância, vaidade. Desse cara que se acha melhor que os outros porque conseguiu frutificar no espírito. Provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. E aqui entra o pobre coitado. Porque se por um lado o cara que acerta se vangloria, se enche, porque ele é bom e o outro é ruim, aquele que é ruim tem inveja daquele que parece ser bom. E eu tenho uma palavra para você que olha para o outro como se o outro fosse melhor do que você, a graça. Se você tem alguma sensação de inveja porque você vê alguém que ora muito, prega muito, canta muito, faz um monte de muitos dentro do contexto de igreja, fica muito tranquilo que isso é só graça. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. As lágrimas que vocês testemunharam porque eu tenho convicção que eu vim da lata do lixo e eu sou o pior dessa igreja. E ainda assim Deus me colocou aqui. Olha que loucura. Para alguns, um pecado terrível ser tricolor, mas o único que está vivo no Mundial. Eu ia deixar para o final, mas é a vanglória, é a vanglória. Você não pode se sentir invejoso. Está lá. Você não pode ter inveja de alguém que faz alguma coisa, porque tudo aqui é graça. Todo mundo está aqui pela graça, todo mundo acerta pela graça, todo mundo é o que é pela graça. É a graça dos primeiros 4 capítulos que torna alguém aquilo que deveria ser. Só que essa igreja ou essas igrejas não entendem isso, e agora Paulo vai para o capítulo 6 mostrar como se aplica essa dinâmica de muitos frutos do Espírito e algumas obras da carne no meio da comunidade da fé. Hoje Deus vai nos ensinar como a gente deve caminhar com esses problemas e essas virtudes no nosso meio. E ele começa dizendo, como é que vocês devem fazer isso? Uma vez que uns de vocês são espirituais e os outros ainda estão dando mole, como é que vocês devem viver? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, e aqui tem um peso de responsabilidade. Para você que é bom, né? Você que é bom, bonzão, sinistrão, tem um peso de responsabilidade aqui. Tu não é espiritual? Então faça o seguinte, restaurem ou corrijam essa pessoa com espírito de brandura. Você que é sinistrão mesmo, bonzão mesmo, cheio do Espírito Santo, a palavra brandura aqui, a palavra grega que aparece é melhor traduzida para humildade. Você que é sinistrão, pega essa sinistricidade toda e seja humilde na hora que você for abordar aquele que não consegue acertar onde você já amadureceu. Tudo começa dessa forma, com uma predisposição de alguém que já entendeu o que deve ser feito, para apoiar aquele que ainda é imaturo, é fraco e ainda não entendeu como deve lidar com as suas dificuldades na fé. Então ele começa dizendo isso, e aqui a gente precisa destacar um monte de coisa, porque são 2 versículos, né? O 1 e o 2 riquíssimos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que no meio do povo de Deus, onde há fruto do Espírito e obra da carne, é que existe correção, restauração. É isso que a gente precisa entender.
Num contexto onde nós nos importamos uns com os outros, se não houver restauração ou correção, se os espirituais não tiverem disposição para ir até aqueles que estão falhando, para lhes restaurar, lhes corrigir, lhes abençoar, é porque tem tudo dentro desta igreja menos amor. Não há nada mais amoroso do que você ir até um irmão com um espírito de brandura, de humildade e dizer: eu amo tanto que eu não posso ver você indo para a fossa e não fazer nada por você, eu quero te ajudar. Quero te apoiar. Estou aqui pelo seu bem, eu estou aqui para lhe corrigir. Então, isso é mais difícil para o corrigido, para o que precisa ser restaurado. Isso é mais difícil para aquele que está nesse estado de ser corrigido. E essa palavra grega também é muito interessante, porque ela fala, essa ideia de correção, é um membro deslocado que está sendo colocado no seu devido lugar. É o ortopedista que está pegando aquele osso deslocado, aquele membro deslocado, e está fazendo uma força para ele se encaixar no corpo. A palavra grega, a ideia dela é essa aqui. Então, uma vez que nós tenhamos no nosso meio pessoas que frutificam no Espírito e pessoas que ainda, infelizmente, dão mole nas suas ações, de vez em quando rateiam nas suas ações, eles têm obras da carne, nós precisamos entender que a igreja é um lugar de restauração, é um lugar de correção. E se você não entender isso, seja em qual lado você estiver, você não entendeu a dinâmica da comunidade da fé. Na verdade, Deus te colocou numa igreja, te colocou numa comunidade justamente para que você tenha quem te corrija e também usar a sua vida para corrigir alguém. Ora você vai ser o cara do fruto do Espírito, ora você vai ser o cara da obra da carne. Quando você for o cara do fruto do Espírito, você corrige. Quando você for o cara da obra da carne, você é corrigido. Você é corrigido. E isso melhora, de novo, quando é feito da maneira correta, com um espírito de brandura, humildade, mansidão. Quando a gente entende que o outro falhou, não porque ele é pior do que nós, mas ele falhou porque, como nós, ele é falível. A abordagem correta para corrigir não é de um perfeito para com um pecador. A abordagem correta para corrigir é de um pecador que não errou no mesmo erro que o outro, mas sabe que não é perfeito tanto quanto o outro não é. Quando você tem isso em mente, fica mais fácil de abordar alguém, de chegar a alguém e dizer a esse alguém: eu também sou essa coisa aí, só que em outra área da minha vida. Mas como nessa área eu não tenho problema, eu gostaria de te ajudar para você superar esses problemas e seguirmos em frente para a glória de Deus. É por isso que eu amo falar que sou pecador aqui nessa igreja. Não é porque eu tenho orgulho dos meus pecados, mas para que você entenda que aqui não tem uma pessoa apontando o dedo para vocês, tem um pecador lhes ajudando a melhorar nessa vida que Deus propôs para cada um de nós. De novo, pode ter certeza absoluta, eu sou o maior pecador dessa igreja, exceto os flamenguistas, só eles me superam. E aí, ele vai dizer algo extraordinário para os espirituais, para os bons, né? Ele diz assim, ó, vai no sapatinho, espírito de brandura, com muita humildade, sabendo que você é tão pecador quanto essa pessoa, e vai ligado. Por quê? Parte B do verso 1. E cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. No quê? Na mesma coisa. Porque hoje o seu irmão está falhando em algo que você não está falhando, mas amanhã pode ser você. E é daí que o apóstolo Paulo nos ensina, capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 12, dentro de um contexto onde ele coloca o povo de Israel que idolatrou, fez um bezerro de ouro no deserto como um exemplo, e ele diz, eles caíram, eles erraram, mas vocês, versículo 12, cuidem para que não caiam. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, é importante que você saiba disso. Que o pecado do outro hoje pode ser o seu pecado de amanhã. E quando você chega lá cheio de marra, cheio de banca, só porque não está falhando nisso, para oprimir, amassar, esmagar a cana trilhada, terminar de apagar o pavio que fumega, amanhã o pavio fumegante pode ser você.
Então, essa humildade de lidar com o problema do outro parte do pressuposto que você pode pecar em outro aspecto, mas também pode pecar nessa mesma questão num momento futuro. É isso que a gente precisa entender. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a beleza da pregação do evangelho em seu ministério, lá no capítulo 9 dessa mesma carta de 1 Coríntios, versículo 27, ele diz algo extraordinário. Ele diz que esmurra o próprio corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha ele mesmo ser desqualificado. Em outras palavras, nesse contexto onde nós corrigimos uns aos outros, é importante que nós estejamos nesse lugar da humildade, porque hoje é o outro. Amanhã, se você não esmurrar o seu corpo, submeter o seu corpo à carne, à escravidão, você pode dar também a mesma obra da carne no seio da igreja. Então é importante que nós saibamos isso aqui. É importante que você saiba isso. É importante que você tenha em mente que você está de pé hoje, amanhã pode cair. Se você não esmurrar o próprio corpo, se você não reduzir o seu corpo à escravidão, você pode ser o desqualificado amanhã. Logo, nós precisamos, com a graça de Deus, apoiar, ajudar, corrigir, restaurar com espírito de brandura, cuidando para que nós não sejamos os próximos a cair. E Paulo diz, de maneira assim, muito prática, né, através de uma ilustração, o que é se envolver com a vida do outro no versículo 2. Está escrito lá: levem as cargas um dos outros. A ideia aqui são dois mochileiros, né? São dois mochileiros. E todo mundo que já fez uma trilha com um mochileiro sabe que chega em alguns momentos da trilha que alguém pode ter um pouco mais de dificuldade para caminhar. A ideia é essa mesma, que é um bolseiro, né? O que Paulo tem em mente é um bolseiro. E aí, quando você olha para o bolseiro que está do lado, né? Trouxe coisa para caramba para viagem sem necessidade. Né, os viajantes que sabem disso, né? Vai aprendendo a fazer mala ao longo do tempo. Botou um monte de bagulho que não vai usar a metade. Aí a bolsa está desse tamanho. Quando você olha para trás, está lá caído, né? E aí que coisa bonita que está no texto, né? Ele não manda ninguém carregar ninguém no colo. Diga amém. Diga amém de novo. Ele manda pegar a carga. A gente está aqui para carregar a mochila um dos outros. A gente não está aqui para pegar ninguém no colo. Uma vez um amigo meu me ligou e falou: Wesley, preciso muito de você. Eu falei: preciso de você também, varão. Falou: cara, quero caminhar. Eu falei assim: louvado seja Deus. Aí ele: pô, vem aqui em casa. Fui lá uma vez para dizer: nunca mais eu volto se você não for para a igreja. Nunca mais eu volto se você não for para a igreja. Por que eu nunca mais eu volto se você não for para a igreja? Porque eu vou para a igreja. Aí, né, eu amo essas, né, eu amo, né? Mas Jesus não largou as 99 para ir atrás de uma no deserto. Você é um animal irracional que não sabe o endereço da igreja? Você não pega Uber para ir num monte de lugar? Não se arrisca no moto Uber? Você não pede carona para ir no shopping? Você não vai andando pra caramba, vou aproveitar para fazer o cardio. 3 quilômetros para um monte de bobagem. E para a igreja a gente tem que ir lá na sua casa, profeta a domicílio, pastor a domicílio. Então o texto não fala de nós carregarmos o outro no colo. Todo mundo tem que andar. Todo mundo tem que caminhar, tem que se mover, tem que agir. Mas quando você tiver com peso que você não pode carregar, nós entramos para te ajudar com a carga. E o que é a carga? A carga já está no texto. A carga é a restauração do pecado cometido. A carga é quando nós nos colocamos disponíveis para te corrigir nos seus problemas. Porque se tem uma coisa pesada, é lidar com o pecado do outro. Né? O pessoal fala assim: puxa, tal, mas quando tu vai ver, tu olha de perto e vê. O que houve aqui? A vontade é voltar na hora, mas tu já está lá. Tu já cheio de problemas, cheio de peleja, cheio de luta, e tu pega a carga do outro. Pega a carga do outro. Pegar a carga, ele já disse o que é no versículo 1. É corrigir o outro, e é muito ruim ser o cara que corrige. É terrível ser o cara que disciplina. Quem é pai sabe o que eu estou falando. Lá em casa, por exemplo, vira e mexe, o Tomás me ignora. Por quê? Porque a avó dele... comprou um potinho de Nutella assim, fala para ninguém mexer. Nem autorizamos. Mas dá a Nutelinha dele. Ilana, né? Ilana dá uma berra, mas tipo,
Não sei qual é a diferença do berro dela para o meu. Aí quando eu apareço, ele já fica, né, aqui, e ele fica tentando o tempo todo me mostrar que se eu ir por esse caminho, ele vai me desprezar. E ele fica me desprezando, irmão. E como pai, eu fico, né, falo, Senhor, não gosto desse desprezo. Mas eu preciso escolher o que eu quero. Ser desprezado pelo meu filho ou ser desonrado quando ele crescer por falta de educação e disciplina. Ser disciplinador é muito ruim, irmão. Você é o chato, pô. Você é o chato, pô. Você é o cara que ninguém quer ouvir. Você é o cara que ninguém quer parar perto. Pô, lá vem ele de novo. Anda direito que eu não vou. Brincadeiras à parte, essa parte nem foi brincadeira, vocês viram porque quiseram. Mas é muito louco você ser a pessoa que fica responsável para fazer com que os outros andem na linha. Porque você tem que cobrar, tem prestação de conta, você fica olhando, você gasta seu tempo, às vezes seu dinheiro, o pouco descanso que você tem. Você dá vida para que a pessoa saia desse lugar de pecado, e isso é carregar o fardo, a carga um dos outros. E por que nós não devemos fugir desse dever? Porque Cristo não fugiu. Se tem alguém que é carregador de fardo dos outros, esse alguém é Cristo. Põe para a gente Mateus, capítulo 11, versículo 28, por favor. Olha o que diz. Venham a mim todos que estão cansados, vocês que estão cansados. Agora olha aqui de novo, para você ver que eu não estou inventando, é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça. Venham a mim, quem vem? É Jesus que vai carregar alguém no colo? É Jesus que vai pegar alguém? Se alguém quer vir após mim, se quer vir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga meus bons. Os maus, na verdade, né? Porque bom não tem ninguém. Irmão, tu tem que andar. O evangelho é um chamado. É uma proclamação para que se venha. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Então, você vem e a gente alivia. Você vem e a gente ajuda. Você vem e a gente aconselha. Você vem e a gente dá uma direção. Você vem e a gente gasta 1, 2 horas conversando, trocando ideia, abrindo Bíblia, tomando um café. A gente gasta tempo, mas tu tem que vir. Vem! 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde. Está vendo? Tem que ser isso aqui. De coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É uma troca. Você vai ter que suportar a gente um pouquinho também, né? Mas não é mais fácil suportar alguém buzinando no teu ouvido do que os pecados que você não consegue largar? Então fica com o fardo do disciplinador, do discipulador, do instrutor, do irmão que se colocou do seu lado para te ajudar a carregar esse fardo, essa luta, que é mais fácil do que continuar no lugar onde você está. Nós precisamos disso, nós carecemos disso, de tomarmos as cargas um dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Ele termina o versículo 2 dizendo isso. E o que é lei? Está lá no capítulo 5, versículo 14. Ele já falou sobre cumprimento da lei. E o que é cumprimento da lei? Gálatas 5,14. Olha lá. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo. Então, carregar fardo dos outros, carga dos outros, que nada mais é do que corrigir seus pecados, nada mais é do que amá-los. E quando nós amamos essas pessoas, nós cumprimos a lei. Nós cumprimos a lei. Deixa eu te dar uma ideia aqui de pastor, de amigo, de irmão. Se tem alguém do seu lado que não te deixa pecar em paz, essa pessoa é a pessoa que te ama de verdade. Se carregar a carga é corrigir o outro e restaurar o outro em humildade, obviamente, e é isso que cumpre a lei de Deus, e cumprir a lei de Deus é amar o próximo, logo, quando tem alguém disponível para te dar uma trava em amor, em humildade, em mansidão, para que você não se perca no meio do caminho, essa pessoa está dizendo sem palavras: eu amo você. Eu amo você. E eu provo de novo que é amor. Provo que é amor. Ontem perdi o jogo do Real Madrid por amor a alguém. Falei, Jesus Cristo, logo na hora do jogo. Na hora do jogo, irmão. Na hora do jogo. E você vai entregando sua vida, você vai doando sua vida, você vai doando o seu tempo, para que o outro tenha capacidade de continuar caminhando, porque por amor a gente deseja que todos nós cheguemos juntos até o final dessa trilha bendita. Então nós cumprimos a lei de Deus, a lei de Cristo, quando nós amamos, e nós amamos quando nós carregamos as cargas um dos outros, e nós carregamos as cargas um dos outros, quando nós corrigimos, repreendemos,
restauramos com espírito de brandura. E a partir do versículo 3 até o versículo 5, ele se volta para aqueles que são os bambambam, né? Os espirituais. E ele diz algo extraordinário, que ao invés de você ficar se medindo com aquele que deve ser restaurado, que deve ser ajudado, que deve ser apoiado, é melhor que você faça uma autoavaliação de si mesmo. Versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo, né? De novo. Nós cumprimos a lei, se cumprimos a lei, pela graça, é o Espírito de Deus que nos capacita. Você só é o que é porque o Espírito de Deus te ajuda a ser. Se Deus não transformasse a sua vida, não mudasse a sua vida, não mudasse a minha vida, eu tenho certeza absoluta que se o Espírito de Deus não transformasse a minha vida, de repente eu seria o próximo a morrer de cirrose na minha família. Perdi 2 tios de cirrose. Lá no nosso contexto começava cedo, 14 anos já era, né, semi-alcoólatra. Gava Natal e Ano Novo, né, só aquele que Maiara gosta, sultão. Jesus, Maiara. Garrafão de sultão de 5 litros, irmão. Novinho, 14 anos, ia para cima. Qual a perspectiva que um jovem, dentro de um contexto de desestrutura em todos os aspectos, enchendo a cara, andando pela irmã, tenho certeza que eu não morri porque Deus não quis, que eu fiz uma força para morrer. Cedo, cedinho, fazia uma força para morrer, andava em cada buraco. Então, como é que eu vou chegar aqui e vou me achar alguma coisa, irmão? Como é que eu vou chegar aqui e vou pensar alguma coisa de mim mesmo? Irmão, meu Deus, a gente não respira se Deus não suprir o fôlego. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Está vendo? Se você é bom mesmo, vai para o espelho. Se você é bom de verdade, vai para o espelho. Ao invés de ficar medindo a sua vida pelo outro, porque a gente gosta muito de medir a nossa vida pelo outro. A gente fica olhando tudo que está errado no outro e a gente sabe que não está errado na gente, a gente se sente. Vai para o espelho. Chega lá no espelho, começa a conversar com o cara do espelho. E vê se não tem alguma coisa para reprovar lá também. Na verdade, se tem alguém que pode reprovar você, esse alguém é você próprio. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Em outras palavras, se você é bom mesmo, examine-se a si mesmo e vai viver a sua vida, irmão. Mas quando você chegar diante do espelho, você vai ver que existe alguém ali que é tão pecador quanto aqueles que você reprova dentro da igreja. A única questão... Já viu quando as pessoas começam a falar e ilustrar que o julgamento, o tribunal de Cristo Jesus vai ter um telão? Eu acho que é caô, não vai ter, não vai não. Mas não dá um medinho? Hã? Já pensou abrir um telão lá, um data show desse aqui? Alex! Vem! Meu Deus, aí está Alex lá comendo doce da Juliana no sapatinho de madrugada da geladeira. Não vai ter telão não, irmão. O Apocalipse diz que vão se abrir os livros. Vão se abrir os livros. E lá não dá para se esconder. Lá todos nós estaremos nus diante daquele que realmente é o justo. Que realmente é o justo. E aí, para piorar um pouco mais, parece que ele coloca um novo tema para a gente encerrar. Mas não, ele não bota um novo tema. No versículo 6 até o versículo 8, ele vai falar sobre aqueles que são ajudados, contribuir na vida dos que ajudam, a fim de que todo mundo se mostre útil no contexto de comunidade. Existe a possibilidade de algumas pessoas serem instruídas, serem abençoadas, serem restauradas e corrigidas no contexto de comunidade local e não fazerem nada por aquele que os abençoa, mas há a possibilidade de haver uma troca. E quando há essa troca, aqui ele vai falar de dinheiro mesmo, tá? Isso aqui é dinheiro que ele está falando. Essa ideia de compartilhar aqui, Paulo costuma usar o termo que aparece ali para falar sobre contribuição financeira, mas a gente pode aplicar em vários aspectos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas como aquele que o instrui. E, em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Ninguém é tão ruim que não tenha nada para dar. Todo mundo aqui presta para alguma coisa. Nós somos o corpo de Cristo. Não existe um membro. Irmão, se tu acha que no corpo de Cristo tem um membro descartável, corta um dedinho aí agora do teu pé que eu quero ver. Pô, eu vou cortar um dedo do meu pé. Corta então. Já que você acha que dentro de um corpo existe a possibilidade de você descartar um membro. Irmão, não tem membro descartável.
Aqui, aquele que instrui na palavra é abençoado por aquele que é instruído. E às vezes eu particularmente, né? Irmão, tem muita anotação aqui de conversa que eu tenho com os membros da igreja no paralelo, né? Tem as conversas que eu tenho, vou trocando ideia, batendo papo e tal, aí no aconselhamento, ou mesmo na troca, eu falo umas paradas que eu falo, meu Deus, de onde eu tirei isso? Eu vou lá e anoto. Porque enquanto você está dando para o outro, você está recebendo, você está sendo nutrido, você está sendo abençoado. A pessoa pode sim te levar para comer um negocinho ali, né? Um negócio, né? Uma costelinha no out. Mas a pessoa pode, irmão, tomar uma xícara de café com você e você ser enriquecido pela vida daquela pessoa que aparentemente não tinha nada para entregar, porque é assim que funciona no corpo de Jesus Cristo. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Eu sei que você cantou a musiquinha na sua mente. Ninguém é inútil aqui. Paulo coloca dessa forma que única e exclusivamente para que aqueles irmãos que estão ajudando os ajudáveis entendam que os ajudáveis também ajudam. Ninguém é descartável aqui, irmão. Ah, Wesley, o pastor Wesley, o quê, irmão? Se você não tivesse que eu estava falando para quem? Meu ministério teria sentido se eu só tivesse caixa aqui, e nem teria caixa, porque vocês compraram com o dinheiro de vocês. É o dinheiro da igreja. Então Paulo está colocando isso, para que nós entendamos de maneira muito clara que aquele que é auxiliado também auxilia aquele que lhe auxiliou. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 7 e 8, ele diz, não se engane, de Deus não se zomba. O que quer dizer de Deus não se zomba? Quando eu desprezo a possibilidade de entregar o que posso pelo Espírito de Deus, aquele que é uma bênção na igreja e não me entrega, eu estou zombando do próprio Deus, que usa as pessoas para abençoar a minha vida. É isso que Paulo está dizendo. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Em outras palavras, Paulo está dizendo que no contexto de comunidade local, quando nós nos esforçamos para as boas obras ou para o fruto do Espírito, todos nós aqui do Espírito colhemos coisas boas. Todos nós aqui colhemos coisas boas. Irmão, eu disse isso uma vez. E repito, essa igreja aqui salvou a minha vida. Essa igreja salvou a minha vida. Em que aspecto? Eu era um pregador itinerante. Rodava e saía para cima e para baixo, andava para lá, andava para cá. Andava igual um maluco. Sempre fui, Alex, ser testemunha, a gente congregava junto. Sempre fui um cara itinerante, mas muito preocupado com a igreja local. Me envolvia, arrumava briga na EBD. Passava um tempão atendendo a agenda. Chegava na EBD do nada. Mas igreja, irmão, gente, para eu atribular e para me atribular também, só aqui, que eu entendi o que é. Ferro afiando ferro, choro, lágrima, dor, alegria. Moisés está aí, Moisés. Luizinha nasceu há pouco tempo, daqui a pouco a gente vai lá ver Luizinha. Irmão, é aqui. Uma galera da igreja no velório, no sepultamento do irmão, fui abraçado, meu irmão, fui abraçado. Vocês cantaram comigo lá no velório do meu irmão, me abraçaram, limparam, me enxugaram as lágrimas da minha mãe. Posso falar publicamente, a igreja ajudou a pagar uma parte do sepultamento do meu irmão, me abençoaram. Vocês são bênção para a minha vida. Eu descobri que sem vocês eu era pior. Que com vocês eu tenho me tornado mais parecido com Cristo, seja na luta, seja na bênção. Vocês têm abençoado a minha vida de modo que eu não quero mais viver longe de vocês. Vocês são pessoas que têm me entregado frutos do Espírito e semeando aqui no Espírito do Espírito, eu tenho colhido também. Então, para a gente encerrar, eu tenho uma palavra para você. Você pode semear na carne. Em outras palavras, pode sumir da igreja. Some da igreja, irmão. Eu, pastor, estou falando, hein? Pode ir embora da igreja. Se você quiser, irmão, vai para o shopping. Vai para o shopping. Domingão desse aí, né? Agora está no inverno, ninguém está nem sentindo falta. Mas quando der aqueles, 40 graus de calor, irmão, pega o teu carro. A gente mora na beira da praia, 23 minutos. Já fiz 18. Atravessou o túnel já é praia, né, irmão?
pega, irmão, pega teu dinheiro, vai curtir tua vida. Abandona a igreja. Não oferta aqui não. Pega teu tempo, pega teus recursos, vai semear na carne. E depois volta para contar o que foi colhido. Depois vem para cá e traz os resultados de viver uma vida longe de Cristo, longe da igreja. Longe daqueles que te amam, a ponto de não deixar você falhar, em paz. Vai viver sua vida. E depois você volta. E a gente fecha a conta aqui para ver quem colheu mais. Irmão, não existe ninguém que perde estando no meio da comunidade da fé, entregando o melhor que pode. Porque quem semeia do Espírito colhe vida. Tem gente que entrou aqui de um jeito, com certeza está de outro. Eu falo de mim porque eu conheço a minha vida plena. Mas eu conheço muito testemunho de gente que chegou aqui, irmão, desacreditado, quebrado, moído, longe do evangelho. Algumas pessoas que eu acho que nem eram convertidas quando aqui chegaram, foram ouvindo a palavra de Deus, sendo confrontadas pelo santo evangelho de Cristo Jesus, e hoje dizem, pelas suas próprias palavras, que tiveram um encontro genuíno com Cristo Jesus, tiveram suas vidas salvas para a glória de Deus. Não existe ninguém que invista a sua vida no reino de Deus e do reino de Deus não colha coisas boas. Nós somos frutos do que semeamos e eu te conclamo como um pastor, irmão. Eu tenho o dever de te dizer isso e te chamar para isso. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, devota a sua vida a Ele, você vai ver o que Ele fará por você. A gente encerrar. Pode até se colocar de pé, vai se colocando de pé. Cadê o povo da música? Para a gente encerrar. Ele termina dizendo algo muito bom, mano. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas particularmente os da igreja, os da família da fé. O que é fazer o bem? Ele já falou. Já disse lá no versículo 22. Versículo 23, ele diz: fruto do Espírito é amor, ame, ame. Sempre que tiver oportunidade, ame. Alegria, se alegre. Isso é um mandamento bíblico, nos alegrarmos com os que se alegram. Eu andei uma época da minha vida meio amargo, sabe? Meio tribulação pura. Mas agora estou me alegrando com tudo, irmão. Principalmente com o Fluminense. Me alegrando, sabe? Buscando razão para estar alegre. Pedindo ao Senhor, Senhor, não me deixa amargar, não. Um monte de limão pelo caminho aí, mas eu creio na limonada, cheia de açúcar. Isso é só uma analogia, tá, irmão? Tome sem açúcar. Alegria, paz, paciência. Paciência, longanimidade, paciência. Irmão, ninguém tem paciência mais. O pessoal quer que o cara entre na igreja ontem, amanhã já seja o Papa. A quarta pessoa da Trindade, pessoa, mas irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã é um processo. A evolução, o progresso. Ah, Wesley, não fico na igreja, não vou na igreja, porque estou cheio de pecado. Irmão, olha para o lado, você vai ver só pecador aí. De glória em glória. Você não pode parar, mas a gente vai um passinho de cada vez. A gente vai andando, vai seguindo. Aí pesou, a mochila pesou demais, aí eu pego a tua mochila, tu pega a minha. A gente vai andando, irmão. E aqui é para a igreja, tá? Longanimidade, paciência. A gente precisa ter paciência. Ai, mas na minha vez não foi assim, irmão. Os membros são diferentes. Deus trata com cada um de uma forma. Eu não posso esperar que um jovem de 20 anos tenha a mesma experiência que eu tenho. Só de evangelho, acho que tem... Quanto tempo eu tenho, Senhor? 20 anos, vou fazer, né? Batizado com 15 para 16. Caminhando, irmão, 20 anos caminhando com o Senhor. Como é que eu vou pensar que alguém que chegou ontem na igreja vai ter a mesma cabeça que eu, vai ter a mesma estrutura que eu? Aqui na igreja a gente sofre de um fenômeno maneiro, muito legal. Gente que passou um tempão na igreja, mas não conhecia nem o evangelho, tem que ter paciência. Gente que foi alimentada com um monte de coisa ruim, um monte de doutrina errada, um monte de confusão. Quando tu olha, tu fala assim, Senhor, a vontade, né? A vontade é o quê, varão?
Vontade é ser brando, ser humilde, suportar todo mundo em amor, acolher aqueles que Jesus acolheu. Quem sou eu para não acolher com quem Jesus acolhe, irmão? Quem sou eu para não ter paciência com quem Jesus tem? Quem sou eu para não esperar que Deus faça na sua vida aquilo que fez na minha ao longo de muitos anos? Fazer o bem no texto é ser benigno. E você pode fazer muita coisa boa sendo maligno. As más intenções no coração é o que importam de verdade. E tem um monte de gente que faz muita coisa boa a partir de malignidade. Deus nos chamou para benignidade, para sermos bondosos em nossas ações. Ninguém está vendo, ninguém precisa ver. Faça o que é reto, que é justo, que é bom. Seja benigno nas suas ações. Bondoso, fiel. Quanta fidelidade tem faltado no nosso meio. Um dia as pessoas estão com você, do seu lado, caminhando, andando, aquela coisa toda e tal. Oportunidade que tem. Falta lealdade, fidelidade no nosso meio. Não estou falando de ser escravo de favores. Aqui a gente dá pela graça, entrega pela graça. Mas, irmão, fidelidade. Isso vai fazer bem para você mesmo. Não ser uma pessoa que ora tá, ora não tá. Ora fala bem, ora fala mal. Seja fiel, irmão. Fiel às pessoas que te amam, às pessoas que te abençoam, às pessoas que te ajudam. Seja fiel até às pessoas que te atrapalham, mas o negócio é tu. Manso, eu preciso, Senhor. Mansidão, meu Deus. Senhor, vem sobre mim. Mansidão. Ser manso, irmão. Ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser lerdo. Ser manso não é falar baixo. Ser manso não é isso. Ser manso não é isso. Mansidão é acolher da maneira como Cristo nos acolhe. Uma coisa é você não ser manso, mas não acolher como Cristo acolhe. Com um pouco de tudo que a gente já falou. Sabe? Com benignidade, com paciência, com as emoções dominadas. Essa mansidão para o domínio próprio aqui tem um link maravilhoso. Sem um desejo de agredir, de avançar em cima, de morder o irmão, de devorar o irmão, de julgar o irmão. E julgamento aqui é o temerário. Nós precisamos fazer o bem, irmão. Toda vez que tivermos a oportunidade de fazer o bem, nós devemos fazer o bem. Deus te chamou, te livrou do pecado, das trevas, do mal. Te tirou daquela fossa, daquele lixo. Eu vim do lixo, irmão. Não falo isso, né? É porque é verdade, eu vim do lixo. Da desgraça, da miséria. Do pecado. De tudo aquilo que ofendia a santidade do Criador. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida. Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida. Ele nos chamou não para ficarmos apontando uns aos outros, não para termos prerrogativa pelo fruto do Espírito para apontar quem anda na carne. Ele nos chamou para nos ajudarmos, carregar o fardo um dos outros. Que o Espírito de Deus desperte o seu espírito para ser um carregador de bagagem. Se não quiser vir para a igreja, deixa lá, deixa Deus trabalhar. Vá orando, né? Varão, se tu quiser eu passo aí. Mas tu tem que ir para a igreja. Tem que vir. Tem que se envolver. Tem que... Isso é coisa de crente. Crente anda. Mas todo crente um dia sofre com a sobrecarga. E o dia que pesar sobre você os seus pecados, vai ter um povo manso, humilde, brando, disponível para te acolher e te abraçar na sua debilidade. Que o Espírito de Deus transforme essa igreja cada vez mais numa igreja acolhedora. Que nós possamos ser o povo que Cristo é, manso, humilde, que troca de fardo. Que as pessoas dessa igreja tenham que lidar só com a nossa chatice quando a gente for tratar deles, mas que nós possamos lidar com os pecados dessas pessoas da melhor maneira possível.
que nós possamos nos envolver com os problemas dos outros. Uma coisa importante de dizer aqui, irmão, acolher e ajudar não é fazer o que você quer, não. Acolher e ajudar é te dar o que você precisa para sair de onde você está. Que a gente esteja disponível para isso, irmãos. Que nós estejamos disponíveis. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que aponta para isso. Aponta para isso. A ceia do Senhor é um emblema do maior carregador de fardos. Ai, Jesus. Meu Deus. Vou ter que me envolver com o problema desse irmão. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os pecados que você não conta para ninguém, para passar de bonzão, a imagem de perfeito, foi o que esmagou Cristo naquela cruz. Os pecados que você não revela para ninguém só para ter uma imagem ilibada, esmagaram Cristo naquela cruz. Os pecados que estão escondidos no mais profundo do meu coração esmagaram o meu Senhor. Se Ele carregou os nossos pecados naquela cruz, quem somos nós para não carregar os pecados dos nossos irmãos no contexto de igreja? Aleluia!